reduzido. Desde a confirmação do caso de gripe aviária aqui no Brasil, no dia 16 de maio, as autoridades sanitárias intensificaram o alerta na tentativa de conter o avanço da doença altamente perigosa para a avicultura brasileira, né? E em Santa Catarina, o Sistema de Agricultura emitiu um comunicado com diversas orientações aos produtores. Vale destacar que Santa Catarina é um grande polo na avicultura voltada ali para granjas comerciais. Por isso, vamos conversar agora ao vivo com o vice-presidente de Secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, o Enori Barbieri, que já está aqui ao vivo com a gente para falar sobre essas medidas adotadas por lá. Enori, seja muito bem-vindo aqui, bom dia. Sei, Carolina, e bom dia a todos que nos assistem. Já vamos começar entendendo como que os avicultores catarinenses têm se organizado para proteger os plantéis de aves, né? O que o senhor pode trazer para a gente de informação? Olha, eu diria a você, Carolina, que nós em Santa Catarina, junto com o Brasil, temos um bom sistema de defesa sanitária. Nós tivemos que nos aprimorar em função das nossas exportações, nós fomos protagonistas em abrir mercados mundiais de proteínas de animais, e hoje a avicultura, junto com a suinocultura, é o pilar da economia do interior desse estado. Nós fomos superados pelo Paraná em produção, em função das boas facilidades que eles têm lá no Paraná, e até por tamanho, mas dizer que Santa Catarina teve um foco já há pouco tempo, que foi aquele foco em aves silvestres, onde a estrutura de defesa sanitária é uma estrutura que já está preparada há muito tempo para se defender. E este foco trouxe algum prejuízo? Trouxe. Trouxe um alerta? Trouxe. Mas a permanência dessa estrutura montada faz com que nos dá até uma certa tranquilidade, porque nós vivemos isso há muito tempo nesse sistema de defesa. Estamos sem a febre aftosa há praticamente 18 anos que fomos reconhecidos, sem o último foco, mas dizer que nós entendemos um pouco do mercado internacional sobre essas questões de fechamento ou não, e eu tenho a plena certeza que o Brasil vai sair fortalecido desse episódio, porque nesse mercado o que é importante para os países é eles saberem da nossa estrutura quando dá necessidade de agir. O exemplo que eu dou, quando nós recebemos aqui em Santa Catarina uma equipe da China, uma equipe do Japão, que após 99 anos eles tiveram foco de febre aftosa e não sabiam o que fazer. Vieram visitar Santa Catarina, qual era o procedimento de prevenção que se adotava. E nós mostramos a ele. Então, eu sempre digo, como trabalhei praticamente 10 anos no sistema de defesa sanitária aqui em Santa Catarina, eu sempre digo que cada dia que passa nós estamos mais próximos de ter um caso. Agora, a grande importância que se deve dar é você saber como você está preparado para se defender desse caso. E um exemplo que o Brasil deu foi semana passada lá no Rio Grande do Sul, quando imediatamente se comunicou o caso, que isso traz credibilidade ao sistema, se comunicou o caso, e imediatamente aquele foco foi saneado e está se fazendo todo o protocolo sanitário necessário para que os países que nos compram, aí, quase 200 países que nos compram carne de ave, saber que esse país é um país responsável. Então, aí a gente tem que parabenizar o Ministério da Agricultura, as secretarias de Estado, os órgãos de defesa estadual. É lógico que um Estado que não tem na atividade de proteína animal uma grande importância, está menos preparado do que os estados que hoje são responsáveis, e até que essa proteína animal representa muito do PIB desse estado e gera milhares de empregos. Então, eu diria que em Santa Catarina estamos fazendo o nosso papel, estamos fazendo o dever de casa, estamos trabalhando, estamos ajudando outros estados em informações, mas creio que tudo isso será superado a curto prazo e voltaremos a exportar brevemente. Enori, o senhor tem informação sobre o caso da granja de Pumirim? Hoje ele saiu no painel de investigação do MAPA, né? Foi negativado? Foi. Oficialmente nós recebemos informação que essa granja deu negativa. Temos mais 3 casos em Santa Catarina de aves silvestres que estão sendo averiguados, mas com certeza, pela estrutura montada nos nossos criatórios aqui comerciais,
Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos superar isso, até porque, se viermos a ter qualquer novo caso, vai ser mais rápido ainda que o Rio Grande do Sul, porque tudo está montado, tudo está preparado, e isso não se faz de um dia para o outro. Fazem mais de 50 anos que nós estamos investindo em defesa sanitária animal aqui, para podermos continuar com as nossas exportações crescentes, ano após ano, aumentando a área de venda de suíno, aumentando a área de frango, oportunizando a bovinocultura também mercado internacional. Então, os estados que dependem economicamente desse segmento de proteína animal, eles têm que fazer o seu dever de casa, produtor faz dever de casa, empresa faz dever de casa, e o Brasil, através do Ministério da Agricultura, também está fazendo. Então, eu creio que isso será superado e sairemos fortalecidos, porque quando você trata isso com muita abertura, muita transparência, e você mostra aos países a tua capacidade de sanear isso rapidamente, com certeza você vai ganhar ainda mais credibilidade daquilo que a gente tem. Pois é, e era justamente isso que eu ia falar com o senhor, porque Santa Catarina é referência nacional em avicultura, né? Qual que é o nível de risco real para as granjas comerciais diante desse cenário? Olha, eu diria que risco sempre tem. Aquilo que eu falei no início, cada dia que passa, a gente pode estar mais próximo de um novo caso, de um novo foco. Mas eu te diria que a preparação do pessoal, da estrutura sanitária que o Estado tem, mais um órgão que nos ajuda em Santa Catarina, que é um instituto, uma UCIP, que tem mais de 100 profissionais trabalhando em cima da prevenção, mais toda a estrutura das próprias agroindústrias. Eu diria que o nosso risco, ele só seria com grande prejuízo se você permitisse que esse foco se transmitisse para outras granjas. Mas como eu tenho uma estrutura toda montada de prevenção e de alerta permanente, eu creio que se nós tivermos um caso aqui, imediatamente ele será sanado e eliminado. Então, eu não vejo isso hoje, pelo conhecimento que a gente tem de ter trabalhado 10 anos praticamente no comando da estrutura de defesa sanitária animal aqui em Santa Catarina, que a gente não esteja preparado por uma coisa que a gente trata isso muito bem preventivamente. E não é só Santa Catarina, não. As empresas que estão aqui, eles estão em outros estados, e da mesma forma que elas protagonizaram isso aqui em Santa Catarina, que nós fomos pioneiros, elas levaram consigo para outros estados a mesma estrutura sanitária. Então, eu acho que o Brasil está muito bem preparado para continuar no topo disso, mundialmente o grande exportador de proteína animal, porque o país se preparou para isso e nós estamos fazendo cada um a sua parte. Uma restrição atual no transporte de aves ou produtos derivados dentro ou fora do estado? Olha, está toda montada uma estrutura de barreiras para receber todos aqueles que circulam. Existem produtos que são permitidos, agora, de outras regiões do foco, e tudo isso está sendo monitorado pontualmente. Ninguém entra ou sai do estado sem ter origem, sem saber para onde que vai. Então, não há uma restrição nesse ponto, dizer, não, aqui não entra mais árvore. Não. Se você não tem nada a ver com foco em nenhuma região e você está circulando, eu diria que a avicultura praticamente ela deixou de alguns embarques conforme o protocolo do Ministério da Agricultura, feito com o Ministério da Agricultura daquele país, mas ela continua exportando para os países que no seu protocolo permitem, que não tem atividade aviária, permite continuar as exportações. Outros países recebem frango desde que não seja do Rio Grande do Sul, outros desde que não seja do município do Foco. Eu te diria que não se paralisou nada, a não ser produtos que vêm da origem do Foco, até por uma prevenção, mas eu diria que enquanto a produção e a circulação de produtos derivados de frango, não houve nenhum problema maior do que o saneamento dos focos. E só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, em termos de comunicação, como evitar o pânico e, ao mesmo tempo, garantir a seriedade nas medidas de biosseguridade, né? Para quem nos acompanha, para quem é consumidor, para quem é produtor, criador também. Bom, primeiro, mais uma vez, repetir aquilo que todo mundo já ouviu. A carne de frango não transmite para pessoas
nenhum tipo dessa doença, não há nenhuma chance que isso possa acontecer desde que você consuma carne de frango. É possível uma transmissão leve em algum cidadão que manipula presencialmente o foco, estendo todo dia ligação lá onde o vírus se instalou, alguém ser acometido de uma gripe. Mas isso também não é tão simples assim. Então, toda a garantia que você tem que não vai ser afetada por consumir carne de frango. Segundo, aos produtores, principalmente, todos eles estão orientados. Afinal de contas, a avicultura no Brasil é um trabalho de integração, onde existe uma empresa, onde é um sistema integrado, que todos os seus produtores são conhecedores do que fazer nesse momento. Mas não se pode deixar de repetir. Evitem ao máximo de pessoas estranhas chegarem na sua propriedade. Não é hora de mostrar nada para ninguém. Somente entrarem dentro dos criatórios pessoas que são as tradicionais tratadoras dos animais. Se as pessoas da família não são os tratadores ou que trabalham com os animais, não entrem nos criatórios. Evite o isolamento máximo possível. Todos aqueles que vão às propriedades, que são principalmente os caminhões de ração que tem que abastecer, todos eles estão sendo desinfectados, cada viagem uma desinfecção, o protocolo sanitário está sendo cumprido à risca. Então, eu diria que se cada um cumprir isso, não fazer nada errado, com certeza a gente vai se livrar disso em 20 e poucos dias, que é o tempo que falta para a gente decretar que o foco não se alastrou e nós conseguimos combater. É uma coisa muito simples fazer o dever de casa. Mas eu quero voltar a dizer, acho que o Brasil é referência mundial em defesa sanitária, principalmente os estados que têm fortes criatórios de aves, suínos, bovinos, estão fazendo o seu dever de casa. Agora, aqueles estados que não têm sistema de defesa sanitária aprimorado, porque não necessitam disso, por conta principalmente da sua economia, mas que estão fazendo o dever de casa, que o Brasil agora está buscando ser livre de febre aftosa em todo o país, sem vacinação, reconhecido. A gripe aviária ou a influenza aviária nada mais é do que uma aftosa. É uma coisa muito rápida em transmissão, é viral, e você tem que estar muito preparado como nós estamos. Maravilha, então, Enori Barbieri, que é vice-presidente da Secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu, Enori? Eu que agradeço e estamos aqui na Federação sempre à disposição. A resolução